Começando mais um Falha de Cobertura e você, desavisado, pensando que vinha mais uma rodada angustiante para o seu clube de coração, eis que você descobre que estamos em uma data FIFA. Data FIFA que é um momento de reflexão, porque não faz sentido a gente analisar a rodada do Brasileiro, não faz sentido nem a gente analisar o jogo do Brasil contra o Chile na última quinta-feira. E muito menos projetar um confronto contra o Peru, que acontecerá amanhã. A gente precisa falar do atual momento da seleção brasileira e da CBF como um todo, numa análise que é necessária e será feita hoje. Vamos todos sofrer juntos, abraçados com as nossas seleções, por não sentir mais nada. Porque a gente olha para aquelas camisas e os nossos corações não dizem mais nada, Serginho. A gente não tem medo da data FIFA. Craque Daniel! Nunca aprovaram nada contra mim. Professor Serginho, eu vou pedir a sua análise sobre o atual momento da seleção brasileira e o seu boa noite, professor. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. Eu tenho a impressão, craque Daniel, que se a gente colocar hoje o atleta Kaká, o Kaká de hoje, tirar ele lá do podcast, botar ele aqui, pegar o Ronaldo, o fenômeno, o Ronaldo da casa dele, pegar ele lá, pegar o Ronaldinho Gaúcho, que aí, infelizmente teria que ser localizado, e acrescentar ali um Romário, e até mesmo um Gustavo Henrique, para dar uma bagunçada, a gente classificaria no mesmo quinto lugar na eliminatória, Daniel. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas pelo menos a gente classificaria com o futebol mais bonito. E eu me pergunto, Serginho, o que todo esse sistema aí da seleção brasileira, da CBF, o que me causa um questionamento é o seguinte: o que o Dorival Júnior e o filho dele, Dorival Júnior, ficam fazendo entre uma data FIFA e outra? Porque entre um jogo e outro da seleção brasileira, ele tem 2 meses de fim de semana, Serginho. Nenhuma criança na pré-escola tem essa quantidade de folga. Ele faz o quê? Ele viaja com a família para Domingos Martins? Ele troca o piso todo da cozinha? Ele organiza um álbum de fotos? O que ele faz? Eu acho que ele fica dormindo. Pensar a seleção brasileira que não é. Então agora a CBF, percebendo isso, está dando o menor tempo possível de treino para a seleção brasileira. Para o Dorival ter o mínimo de tempo possível para pensar a seleção. Então ele volta do longo final de semana de 2 meses dele, da longa hibernação dele, e aí tem meia hora para treinar o time e é isso. Eu acredito que possa dar certo com o tempo. Exatamente. E eu fui apurar, craque Daniel, e eu soube que a seleção, por exemplo, nesse último jogo agora contra o Chile, ela se reuniu num dia e viajou no outro, Daniel, para Santiago. Com parte do treino sendo dado no aeroporto, craque Daniel, dentro do avião. Teve jogador que teve que driblar mala e teve goleiro ali fazendo polichinelo na fila do raio-x. E o Vanderlei Luxemburgo, recentemente, ele foi muito falado numa entrevista dele, que fala que a decadência do futebol brasileiro tem a ver com a falta do campo esburacado, do campo lameado, de uma cabra dentro do campo. O jogador não tem mais, hoje em dia, o jogador está jogando em campos bons, não tem mais que desviar desses obstáculos, então o jogador perdeu a capacidade do improviso, Serginho. Essa é a tese do Vanderlei Luxemburgo. Eu não sei se a CBF tem dinheiro para voltar a esburacar, enlamear e colocar cabras e vacas em todos os campos amadores pelo Brasil afora. Porque imagina o custo de uma operação dessa, Serginho. Um custo alto. É muita cabra. Não, e às vezes numa situação de impedimento, quem estava dando condição? Uma cabra. E segundo o site GE, Serginho, por causa desse tempo maluco aí de treino, o Dorival Júnior, ele enviou vídeos com lances de análise para os seus jogadores, isso é real, tá? E fez esses jogadores assistirem os vídeos no avião e depois promoveu um debate, professor Serginho. Tentou promover, né? Mas parece que houve uma revolta aí dos atletas que preferiram assistir Divertidamente 2, filme que possui classificação livre e por isso pôde ser assistido até mesmo pelo menino, fã de Bob Charlton, o adolescente noivo Hendrik, Serginho. E depois parece que o debate de Divertidamente 2 pegou fogo, cara. Raio-X!
chega a hora do raio-x da seleção brasileira, e quando a gente faz, Serginho, um raio-x nessa seleção, a gente encontra diversos convocados lesionados. Que é a primeira coisa que aparece no raio-x, já é uma perna quebrada, já é uma lesão. E tendo que ser substituídos. Nesse sentido, o meu pensamento é o seguinte, pensamento de quem já esteve lá, de quem já atuou em campo. Já atuou contundido, inclusive. Quase sempre. Se é para convocar tantos jogadores com lesão, me espanta a ausência do Neymar, que tem lesão suficiente para estar nessa lista. Em termos de lesão, ele é o atleta mais experiente que a gente tem, Serginho. Porque, Daniel, o Neymar é um atleta que tem uma lesão que é tão experiente quanto ele. É uma lesão que já atravessou diversos campeonatos, uma lesão que já jogou Copa do Mundo. Não, e ele já provou, Serginho, em diversos carnavais e outros eventos festivos, como carnavais fora de época, que ele é capaz de conviver harmoniosamente com essa lesão. E isso, acima de tudo, cala os críticos que insistem em dizer que Neymar é ruim de convivência. Exatamente, mas acontece que hoje, Cactão, tá tão vergonhoso você ser atleta da seleção brasileira, só você olhar aí a nossa posição nas eliminatórias, que vários jogadores estão mandando atestado médico para pedir dispensa, Daniel. É. Agora, a gente tem que entender, Serginho, que é o seguinte, os jogadores brasileiros ficaram traumatizados com a contusão do Pedro. O jogador do Flamengo, Pedro, que se contundiu no treino da seleção e só vai voltar ano que vem. Então, para evitar de se machucar na seleção brasileira, os atletas estão se machucando com antecedência, Serginho. Talvez orientados pelos médicos do clube. Você vê que o Alisson, o Bremer e o Arana já adiantaram suas contusões e foram cortados. O Dorival Júnior. Eu não vejo o Dorival Júnior pegando o telefone e ligando para os pais do Alisson perguntando se ele está contundido de verdade. Eu não vejo ele fazendo isso. Eu também não vejo, mas eu acho que ele deveria fazer. Por causa desses atestados médicos, Daniel, isso é importante a gente falar aqui. A seleção brasileira está tão recheada de desconhecidos que quando vem a convocação, você não sabe se Bremer, se Beraldo ou se Abner são jogadores ou lesões. Olha a complicação. O jogador tem um Beraldo no quadril, ele não pode jogar. Ou o atleta distendeu o Abner da coxa esquerda. Mas não. O Abner, por exemplo, que eu acabei de citar aqui, ele é um jogador, Daniel. Ele é lateral do Lyon. E Lyon não é um animal, Lyon é um time. Uma abnitite é uma inflamação do Abner. Só que Abner também é lateral da seleção brasileira. E sobre esse atleta Abner, Serginho, eu gostaria de trazer uma informação que o lateral do Tetra, né, o ex-jogador Jorginho, que era técnico, né? Que era técnico da Ponte Preta, ele fez duas profecias. Uma, que o Abner seria o lateral da seleção brasileira no futuro, que foi uma profecia correta, já que a seleção vive uma fase tão ruim que um dos melhores laterais que temos para chamar é o Abner. E a outra profecia era que o Abner não ficaria na Ponte Preta. Essa foi mais fácil, porque hoje o Abner realmente não está mais na Ponte Preta, só que o Jorginho também não está mais na Ponte Preta e nem nenhum outro jogador, porque ninguém está mais na Ponte Preta. Análise! Serginho, é bom lembrar que as eliminatórias da Conmebol garantem 6 vagas diretamente para a Copa do Mundo e 1 vaga na repescagem. Já as 3 seleções que ficarem por último vão disputar a Copa Sul-Americana ao lado de Nova Venécia, do Espírito Santo, do Esportivo Ameliano, do Paraguai e do Corinthians de São Paulo. Talvez o treinador Dorival Júnior, Daniel, esteja usando a tática de fazer a seleção chegar desacreditado na Copa, Daniel. O que já deu certo muitas vezes, a gente sabe disso. Porém, essa seleção está fazendo isso aí tão bem que talvez acabe nem indo para a Copa. E todo mundo sabe que é muito mais difícil você ganhar uma Copa fora da Copa. Não, mas você vai ter um lado positivo aí, Serginho, que é o seguinte. Na época do Tite, a seleção brasileira jogava muito bem as eliminatórias, mas chegava na Copa do Mundo e jogava mal. O Dorival não. Ele, percebendo esse detalhe, ele já está fazendo a seleção jogar mal nas eliminatórias para chegar na Copa bem entrosada com futebol ruim. Antecipar 2 anos uma eliminação é um sinal de um projeto muito bem executado. Com certeza. Agora, a seleção também, ela vem sofrendo com a falta de uma boa novela, Daniel, antes dos jogos. Isso ninguém está falando. Porque o jogo hoje, ele é depois da novela. E fica muito mais difícil um jogo da seleção ser atraente se tanto a novela quanto o jogo forem ruins. O jogador já entra desmotivado, pressionado,
né? É realmente... Não entende a trama. Aí como é que ele vai entender também uma instrução do Dorival? Na atual novela das 9, Serginho, após Henrique descobrir que Isis mantinha um caso com Guga, o barqueiro da família, ele decide se separar da mulher. Isis convence Guga a matar Henrique, mas o assassino acaba chantageando-o em troca de seu silêncio. E durante uma tentativa de invasão de domicílio na casa de Berta, a ricaça mata Guga numa ação de legítima defesa para alívio de Isis. Como é que um atleta vai entrar em campo, Serginho, e performar depois de uma trama dessa? Confusa, uma trama confusa. Até talvez porque a novela Mania de Você, essa que você acabou de citar, tenha sido inspirada na canção Meu Bem, Você Me Dá Água na Boca, da Rita Lee. E que não tem nada a ver com isso que você acabou de falar. Recentemente, para piorar, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que a impaciência pode ser um fator de piora na seleção. Ou seja, além de Abner, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Igor Jesus, o time ganha mais esse fator de piora, a impaciência. Seleção chilena! Serginho, acho que vale destacar aqui na seleção chilena o meia Luciano Cabral, ex-Atlético Paranaense, que foi convocado pela seleção do Chile para a partida contra o Brasil, um atleta que passou 5 anos preso pelo envolvimento em um assassinato no dia 1º de janeiro de 2017, professor. Sendo que 1º de janeiro é feriado, né? É um feriado universal, então tá todo mundo de ressaca do Réveillon. E mesmo assim, esse atleta acordou cedo e saiu de casa para trabalhar, mostrando que é trabalhador. E o outro detalhe interessante que chama a atenção nesse caso é que o pai dele foi preso pelo mesmo crime, ou seja, já saiu para trabalhar junto com o pai, mostrando que valoriza a família, ou talvez até um motivo de denúncia aí de um certo nepotismo, uma falta de meritocracia aí nesse atleta que foi contemplado com esse assassinato só porque era filho de assassino. Mas hoje com técnico e filho de técnico, isso daí, essa porteira já está aberta. Bom, pelo menos demonstra que os dois valorizam muito a família, obviamente aí menos a família da pessoa que eles assassinaram. E esses 5 anos de cadeia, com certeza, pode ter prejudicado o futebol do atleta Luciano, já que são poucas horas ali de recreação no sistema carcerário. E até mesmo o jogo no futebol de presídio, a gente que já acompanhou muito esse jogo. O nível está um pouco abaixo. Está um pouco abaixo. Você comparando o futebol árabe com o futebol carcerário? Não, aí não está tão abaixo assim. Agora, por outro lado, esse período também dentro da cadeia prejudicou ele na parte física, mas ajudou muito na fase psicológica. É um atleta que é muito forte no tema concentração. Você põe esse atleta 2, 3 dias na concentração, ele tira de letra. Ele entra focado. Ele é considerado lá no Chile o Messi da concentração. Você é a favor da ressocialização desse atleta, professor Serginho? Com certeza. Uma pessoa, mesmo tendo passado anos convivendo com os piores elementos da nossa sociedade, merece uma segunda chance também. Não é só porque ele jogou no Atlético Paranaense que a vida dele acabou. Não. Vamos parar com preconceito, gente. Temos que ressocializar. Interrupção do internauta. Serginho, fomos interrompidos durante a semana pelo internauta @EduardoPérez8760, aí um sobrenome bastante interessante, bastante numérico. Quem foi interrompido principalmente foi você, que foi interrompido com a necessidade de uma leitura. A gente sabe que isso sempre te desgasta muito. Às vezes eu pego desprevenido, fica difícil para mim. Te dá a falsa impressão de que você tem que beber água. A gente já discutiu isso, a gente sabe que isso é psicológico. Mas traga aí, por favor, a mensagem do nosso querido Eduardo Pérez 8760. A mensagem é a seguinte, Gabriel. Na verdade é uma mensagem, um alerta para mim. O professor Serginho, diz ele, está sofrendo um afogamento lento e gradual. Os copinhos de água que ele bebe estão, pouco a pouco, se acumulando em suas vias respiratórias e as bloqueando, o que explica sua tosse frequente. Eu não estou mais tossindo. Se continuar assim, em algum momento sua respiração ficará totalmente bloqueada. A hidratação é perigosa. Professor Serginho. Muito bem, fica aqui o conselho do internauta, o senhor 8760, provavelmente um competente profissional de saúde, dando esse conselho, Serginho. Um conselho que eu já dava, um alerta que eu já fazia, professor. Não. Eu prometo que eu vou beber água com menos sede a partir de agora. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Até a próxima segunda-feira. Um beijo no seu sorriso, um forte abraço e lembre-se, diga não às drogas, à imaginação
é a maior viagem.